Torcedor, segundo o Pepa, Gustavo Coutinho e Zé Roberto têm características diferentes, ok. E dependendo do jogo, utiliza um ou utiliza outro. E quais são esses critérios? Vamos falar sobre isso, torcedor. Torcedor, Eduardo Batista, treinador do Novo Horizontino, e Jorginho, treinador do Coritiba, eles falam da falha do sistema defensivo do Sport que eles perceberam. Veja o que eles vão falar, torcedor. Vou colocar aqui o vídeo dos dois. Torcedor, Homero Lacerda, ex-presidente do Sport de 87, fala o que o treinador tem que ter nessa hora de decisão, de linha de chegada, de acesso. Veja o que ele fala de Pepa, depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, vou colocar aqui Eduardo Batista, treinador do Novo Horizontino, quando jogou com o Sport, o que ele percebeu de falha no sistema defensivo do Sport. Torcedor. E também vou colocar Jorginho, que também fala também da falha quando o Coritiba foi jogar com o Sport. Os treinadores da Série B estão de olho nesse ponto de falha defensiva. Vou mostrar para você o que é cobertura ou não, transição, a gente vai falar sobre isso. Que essa falha ela é oriunda desde Mariano Sousso. Até agora ainda continua com as mesmas peças e a mesma essência de falha, torcedor. Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu vou colocar eles falando, mas antes, torcedor, o que eu quero dizer é que Pepa, perguntado numa coletiva, Pepa perguntou por que Zé Roberto, foi perguntado por que Zé Roberto não é titular. Ele falou que os dois têm características distintas, isso é verdade, né? Um é mais brigador e um é mais técnico, sai da área. Um é mais brigador lá na área e o outro é mais técnico, conduz mais, constrói mais a jogada saindo da área como segundo atacante também. O Zé Roberto e o Coutinho é mais brigador lá, ok. Dependendo do jogo, entra um ou entra outro. O Pepa responde assim, dependendo do jogo, ou Gustavo Coutinho, tem jogo que é mais a cara de Zé Roberto. Trabalhando as características que Pepa no treino e no jogo a jogo, deve perceber as características e quando ele estuda o adversário. Mas eu perguntar para você, torcedor, no jogo com o América Mineiro, de Lisca doido, um time que jogou recuado, aquele jogo que o Sport teve dificuldade de criação, era mais para entrar com o Zé Roberto ou com o Gustavo Coutinho, que só saiu no segundo tempo lá para os 25 minutos, 30 minutos? Se eu não me lembro, foi entre esse intervalo. Se o time está fechado, eu não preciso de um centroavante mais que saia da área, que puxe a marcação, que construa, se o Sport no último terço está com dificuldade de criação, eu não preciso mais de Zé Roberto? Se o jogo tivesse aberto, se o jogo tivesse sem muita marcação rígida, o Coutinho adianta mais a marcação lá, briga lá pela bola, né? É mais brigador, mas um jogo fechado, o time compactado, marcando bem, não é melhor eu entrar essa característica no pé do Zé Roberto, que é um centroavante que dá uma de segundo atacante, de meio atacante ali, que tem mais qualidade técnica de segurar a bola? Não é não, torcedor. Então, às vezes existe um erro e o treinador às vezes não percebe, ou percebe, eu finge no que não percebe, eu não sei. Eu só sei que eu vou botar aqui o Homero Lacerda falando, e o Homero Lacerda fala a coisa mais certa. Gosta do trabalho de Pepa, mas será que ele tem o elenco na mão? Porque eu lembro, no ano passado, Enzo Moreira perdeu o elenco. Enzo Moreira não podia tirar alguns jogadores do convívio da panelinha de Wagner Love, que incomodava Wagner Love, incomodava uma estrutura ali de Fabinho, Wagner Love e alguns medalhões. Não podia mexer. Então, o treinador que não pode mexer no elenco como todo, o treinador que tem o elenco na mão, até o Homero Lacerda fala de Leão, treinador Leão, né? Esporte, seleção brasileira, tem o elenco na mão, todo mundo, toda a conjuntura do elenco na mão. Eu não preciso negociar com os medalhões e com a panelinha dos medalhões para o elenco jogar. Então é não ter o elenco na mão. É Enzo Moreira, que tem muita experiência, que parecia ter o elenco na mão, mas a gente viu que na hora H não tem.
que ele não podia trocar alguns jogadores, medalhões, que incomodava Wagner Love e a panelagem de medalhões. E isso custou o acesso do Sport. Então o que eu vou botar aqui para você, torcedor? A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Vou mostrar aqui para você. Ó, você vê uma coisa, o Sport, se não tiver Julian Fernandes, quando eu mostrar aqui o que o Eduardo Batista vai falar, e eu vou fazer uma comparação com o que Jorginho do Curitiba vai falar, é um problema que é desde Mariano Souza, desde o começo do ano até agora. Esse problema tá lá no Sport, e esse problema é o complicador, torcedor. Porque se não fosse esse complicador, o Sport deveria estar fazendo uma Série B, voando com os pés nas costas, feito o Cruzeiro fez em 2021, distanciou, abriu 10, 15 pontos, era para o Sport estar classificado com 4 rodadas de antecedência. Se não fosse os erros, que é o mesmo erro, é a mesma essência, é o sistema de cobertura da zaga do Sport, do sistema defensivo do Sport. O Sport não tem primeiro volante. Isso aqui que é Eduardo Batista, eu vou colocar, Eduardo Batista fala, o Sport joga ao meio campo do Sport. Fabrício Domingues é meia, é ponteiro, é lateral, menos primeiro volante. É segundo volante de transição, mas não é primeiro volante de marcação. Aquele pitbull, entendeu? E o outro, Felipe Ferreira, que também não é, né? Então o Felipe Ferreira também é um volante de transição, que inicia a jogada lá na frente, mas a marcação, aquele pitbull que vai no sistema defensivo e vai até o final, feito o Julian Fernandes, com velocidade. Não vai. Da nossa característica, né? A gente começou a fazer coisas que a gente não costuma fazer, talvez vendo o Sport jogar por dentro, mas é uma equipe técnica, é uma equipe que tem 4, 5 meias. A gente quis fazer a mesma coisa. Então... Tite Ortiz é meia atacante, meia esquerda. Lucas Lima é meia de criação, meia atacante, meia direita. Então, o Sport joga com 4 peças, 4 jogadores no meio campo, e Eduardo Batista disse que são 4 meias. É o que são. Porque na hora de criar eles têm boa saída de bola. Felipe Ferreira, o Fabrício Domingues, o Tite Ortiz, o Lucas Lima. Mas na hora de marcar, pode até voltar. Mas eles não é a característica deles. Dá uma de Julian Fernandes, de destruição, de pitbull, de primeiro volante, de Fábio Matheus. Não é a característica deles. Então o problema está nas costas do Sport. O problema está nas costas. E quando ele acha que com o Gustavo Coutinho ele está marcando lá a saída de bola, o problema está nas costas de Felipe Ferreira. Os times da Série B só tem treinador macaco velho, esperto, né? E pega uma ingenuidade dessa, adianta o bloco, adianta Lucas Lima, adianta Tite Ortiz, adianta o Coutinho, tudo marcando lá na frente. E as costas de Felipe, um buraco. E as costas de Fabrício Domingues, um buraco. Em velocidade, em transição rápida, como disse Jorginho, treinador do Curitiba. Eu já sabia que o ponto fraco dele é a transição rápida. Marcando com linha baixa, pelo contrário, fizemos uma marcação linha alta, mas que as nossas transições precisavam ser extremamente velozes, porque era o fraco, né, que a gente percebeu nos últimos jogos do Sport, era a dificuldade que eles tinham, justamente essa transição defensiva deles e a nossa transição ofensiva. Deixa ele adiantar o bloco, recua o time para eles adiantarem os blocos. E as costas, em velocidade. Felipe é lento, não é primeiro volante, é segundo volante, é mais de transição, é mais de criação do que de marcação, porque o primeiro volante é mais de marcação, o segundo é mais de transição, né, e ainda mais é lento. Então, esse é o ponto, A folha pode ser alta, a torcida pode ser a torcida mais intensa do Brasil, né? O elenco pode ser caro, mas o ponto fraco, trágico, vulnerável, os treinadores, tudo esperto aqui no Brasil, tudo esperto na Série B, tá lá. Desde Mariano Souza, por Guardiola e por Pepa, continua lá. É isso aí, torcedor. Valeu, torcedor do Sport. Tá gostando dele? O que tá achando do Pepa, técnico do Sport? Muito bom. Eu gosto dele. Muito bom mesmo. Tá botando o Sport na linha? Tá botando o Sport na linha. Agora você só conhece quem é o técnico, você tá dentro. Tem que ver a liderança, o comando que ele tem com os jogadores.
Isso é coisa fundamental. E, logicamente, a parte técnica. Eu acho que na parte técnica ele é muito bom. Agora, eu não conheço dentro dos bastidores. Se ele domina o ambiente. Se ele domina os jogadores.